e do sobrenatural. Nós vamos primeiro abordar essa visão do milagre, segundo a visão mais comum, mais corriqueira, especialmente naquela época em que Kardec escrevia, do milagre como essa derrogação da lei divina. Mas para iniciar a nossa reflexão, nós vamos voltar no tempo, aí nos primórdios da humanidade, vamos ver aquele homem que começava a despertar para a natureza que o envolvia. Aquele homem que começava a despertar para a racionalidade, para a reflexão, e que de repente se vê cercado em todos os lugares, em toda parte, de fenômenos insólitos. Vê ele o trovão, sem compreender muito bem o que se tratava, o que estava por trás daquele fenômeno, o terremoto, o maremoto, enfim. Vê-se cercado de uma imensidade de fatos, de acontecimentos, de fenômenos que não sabe ele ainda explicar, não sabe ele ainda compreender, mas internamente ele é impelido a buscar entender, porque internamente ele sabe que há algo ali por trás. Intuitivamente o homem é impelido a buscar essa causa primeira de todas as coisas. Internamente somos impelidos a buscar refletir sobre essas coisas para, nesse processo e no que aprenderemos nesse processo, podemos enfim encontrá-lo por trás de tudo o que há. Então naturalmente começa o homem a se perguntar o que eram aquelas coisas, o que estava por trás daquelas coisas, mas como lhe faltavam ainda recursos, muitas vezes atribuía aqueles acontecimentos ao campo do maravilhoso, ao campo do inexplicável, e muitas vezes a forças ou poderes maiores que não poderia ele ainda compreender, porque lhe faltavam os recursos para tais. Então esse domínio ou esse universo do maravilhoso, do sobrenatural, era vasto, era grandioso. Por isso diz Kardec, quando comenta essa questão no capítulo 13, no início do capítulo 13 de A Gênese, foram fecundos em milagres os séculos de ignorância, porque o homem atribuía ao maravilhoso, ao sobrenatural, tudo aquilo que não podia compreender. Por isso eram fecundos em milagres, nesse sentido da expressão que aqui estamos trabalhando, de algo que estivesse para além das leis naturais, ou de algo que fosse, de certo modo, inexplicável. Então, era essa a visão que se tinha naquele alvorecer da humanidade ou da racionalidade. Uma visão incompleta pela própria carência de recursos, digamos, do próprio pensamento, como também recursos materiais, para que ele pudesse penetrar no que estava por trás daquilo que enxergava ao seu redor. Mas a lei divina é uma lei de progresso. O progresso é uma constante. E Deus então provê à criatura humana recursos para, paulatinamente, gradativamente, coletivamente, num esforço colaborativo, ela ir aos poucos penetrando no sentido das coisas. E é aí que a gente vai então ao Livro dos Espíritos para meditar melhor quais são esses caminhos, quais são esses elementos, esses recursos que Deus concede ou fornece à criatura, para que ela possa então ir aos poucos devassando esse universo do maravilhoso, ou do desconhecido, melhor dizendo. Porque a gente vai percebendo também que a grande dinâmica da evolução é trazer aquilo que estava no domínio do desconhecido para o domínio do conhecido, para o domínio da compreensão. A própria palavra latina, no seu sentido etimológico, compreensão, aquilo que eu prendo comigo, isto é, aquele conhecimento que já chegou em mim e teve algum efeito transformador, passou a fazer parte de mim, torna-se parte integrante agora do meu ser, numa nova maneira de entender o universo e a vida. Então a grande dinâmica da evolução é transitar aí, ou permitir abrir esse fluxo entre o universo do desconhecido para o universo do conhecido. E é isso que a gente vai aqui meditar sobre esse conhecimento do princípio das coisas, como está lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, especialmente após a questão 17, em que vão ali discutir, depois de terem falado de Deus, quais são esses recursos ou esses mecanismos que são dados ao homem para que ele possa ir mergulhando, devassando e compreendendo
esse universo desconhecido. Então a gente chega às questões 19 e 20 do Livro dos Espíritos, que são de certo modo complementares e vão ser para nós aqui boas auxiliares para compreendermos como a revelação espírita em todo o seu corpo de entendimento vai renovando para nós essa ideia do processo de evolução do pensamento humano na busca por entender aquilo que era desconhecido. Na questão 19, os espíritos respondem a Kardec quando este pergunta: é dado ou é possível ao homem penetrar o princípio das coisas, ou seja, o sentido das coisas? E os espíritos então respondem a Kardec: sim, para isso lhe foi dada a ciência. A ciência tem essa finalidade de explicar em tudo para o homem aquilo que não lhe era dado compreender, mas dentro de certos limites, dizem eles. Deus estabelece para cada estado de consciência, melhor dizendo, estágio de consciência, determinados limites, que são os limites do conhecimento suportável, do conhecimento favorável à evolução daquele ser naquela condição em que está. Porque ultrapassados esses limites de maneira talvez impensada, ou impaciente, imprudente, talvez ao invés de auxiliá-lo, aquilo iria barrá-lo, de certo modo, no processo de crescimento. Por isso disse o próprio Cristo: muitas coisas teria ainda aqui para vos dizer, mas o verbo que ele usa é interessante: não podeis suportar ainda. Como dizer que existem certos limites convenientes a determinados estágios que vão sendo superados à medida que o ser se supera e cresce naturalmente. Então, um dos recursos, um dos caminhos para essa apreensão das coisas, para esse conhecimento do domínio do maravilhoso ou do sobrenatural, é a ciência, que, atuando principalmente no domínio da matéria, das leis materiais, vai aos poucos explicando para a criatura aquilo que antes parecia fugir àquelas leis naturais. Muitas coisas que antes não tinham uma explicação, com o desenvolvimento da ciência vão encontrando a sua explicação e vão entrando agora no domínio do natural, no domínio do conhecido. Mas os espíritos complementam. Na questão 20, Kardec pergunta também: existe outro meio que não o da ciência para penetrar nesse sentido das coisas, ou no princípio das coisas? E os espíritos respondem: sim. Quando julga conveniente, Deus pode lhe revelar aquilo que não lhe é dado alcançar pelo testemunho dos sentidos. Apresentando aqui para nós, então, um outro recurso, um outro elemento fundamental para essa apreensão gradativa do domínio do desconhecido ou do sobrenatural: a revelação. Isto é, esta interação com o mundo espiritual que vai trazendo elementos para a criatura que não seriam possíveis de ser alcançados apenas por meio do testemunho dos seus sentidos. Então são essas as duas ferramentas que são proporcionadas à criatura humana, a fim de que ela possa fazer essa jornada em busca da compreensão do universo que a cerca. Ferramentas que são complementares, embora ao longo dos tempos tenham tido seus atritos, as suas divergências, por conta de uma visão nossa ainda muito rasteira das suas finalidades, do próprio ser criador e do próprio universo que nos cerca. Não as enxergamos ainda como, na verdade, dois rios que caminham paralelamente e que vão desaguar no mesmo fim, na mesma finalidade: o oceano da sabedoria divina. E por isso tantos atritos entre a ciência, com o seu domínio de análise, portanto com o seu método específico na matéria, e a revelação, com outro domínio de análise, portanto com outro método de elaboração. Assim, essas duas forças foram então convocadas, ou foram concedidas ao homem, para que nesse esforço colaborativo ao longo dos séculos, ele pudesse ir aos poucos mergulhando nesse universo e trazendo isso para o plano aí das leis naturais, o entendimento do universo como de fato ele é e foi projetado pelo nosso Pai Criador. Mas lá nos primórdios, quem foi, ou qual dessas duas foi a força primeiramente chamada, digamos assim, a auxiliar o espírito humano a penetrar nesses mistérios?
A ciência, materialmente falando, era ainda muito pouco desenvolvida, até mesmo pela ausência de recursos materiais, instrumentação mesmo, era muito restrita ainda. Portanto, a primeira força que foi chamada aí nas diversas culturas e nos diversos povos a abrir esses véus do universo foram as primeiras manifestações religiosas, nas suas variadas expressões. Mas é claro, o ser humano ainda trazia consigo as suas paixões, as suas limitações de entendimento, e essa abertura que a religião proporcionou naquelas primeiras manifestações sempre foi limitada, ou sempre foi de certo modo contaminada pelas incompreensões, pelas superstições, pelas limitações do ser humano de então. É assim que surgem os primeiros escritos, os primeiros livros, falando do Deus, falando dos deuses, ou falando dessas forças maiores, falando da alma, falando do mundo espiritual, mas ainda muito misturadas com incompreensões, com superstições, dadas as limitações da criatura humana de então. Essa religião que foi talvez a grande primeira manifestação do espírito humano, essa busca por entender o sentido da vida, ou entender esse ser maior que intuitivamente todo ser sabe que existe, foi essa primeira força impulsionadora do progresso. Assim vemos nas diversas culturas o nascimento dessas religiões que ainda hoje vivem, dessas tradições espirituais que ainda hoje vivem. Claro, todas elas com as suas limitações, dadas as condições dos seres humanos de então. Mas essa religião, desviada da sua finalidade, que era sobretudo trabalhar também o sentimento da criatura, as suas relações e a sua relação com Deus, foi aos poucos se desviando também da sua finalidade. Foi, ao invés de ter esse objetivo de espiritualizar a criatura humana, de trabalhar o seu sentimento, a fim de que pudesse progredir mais rapidamente também nos outros campos de evolução, foi se transviando e foi se vinculando aos interesses terrenos, aos interesses materiais, foi se transformando num instrumento de poder também. E assim foi que, ao invés de promover ou de estimular a libertação do espírito humano, por séculos acabou sendo ela uma limitadora do pensamento e da emancipação do ser humano. Acabou jugulando, oprimindo a ciência nas suas manifestações ainda simples, ainda primordiais, assim como também a filosofia, ao seu talante, aos seus interesses. E assim foi por muitos e muitos séculos. Quando se viu que ela estava, de certo modo, cristalizada na sua finalidade, voltou-se então à ciência. Era o momento de chamar agora a ciência a fazer o seu papel, a cumprir também a finalidade que lhe estava proposta por Deus. E é assim que vários missionários começaram a surgir, buscando promover essa abertura, enfim, libertar o pensamento humano daquele julgo obscurantista, do dogmatismo, daquela fé cega, daquela fé não raciocinada. Missionários, portanto, encarnam, buscando esse progresso, comprometidos com a verdade, a fim de criar na humanidade esse espaço onde a ciência e, em decorrência, a filosofia pudessem se desenvolver mais amplamente. A gente vai ver que existe um marco aí, digamos, muito importante para esse desenvolvimento. Um marco que está, de certo modo, profundamente vinculado também com o advento da doutrina espírita, que viria bem depois desse marco, mas também, digamos, com profundos vínculos, ou tendo como sua raiz aquele marco. Inclusive, um marco vinculado com o próprio codificador da doutrina espírita, que foi um dos espíritos que, em missão na Terra, cumprindo a tarefa ou seu compromisso com a verdade, começou a criar essa ambiência necessária para a emancipação da ciência e da filosofia, que nós vimos, por exemplo, no Iluminismo. Qual foi, digamos, o ato ou marco que criou esse espaço na humanidade, especialmente no Ocidente, para esse desenvolvimento maior da ciência e da filosofia? Creio que a maioria dos historiadores haverão de reconhecer a importância da reforma protestante para isso, rompendo, fazendo esse rompimento entre esse poder grande que a religião àquele tempo ostentava e muitas vezes jugulava ou impedia o desenvolvimento da ciência e da filosofia. Mas a reforma teve o seu nascedouro no trabalho de alguns homens que a antecederam. Cito aqui 3 deles: Ian Hus, John Wycliffe
e Jerônimo de Praga. John Wycliffe foi, digamos, aquele precursor, o pioneiro, que com as suas ideias começa a questionar aquele modelo vigente. Suas ideias inspiram, então, Jerônimo de Praga e Ian Hus, que passam a levar adiante aquela tarefa, inclusive pagando com isso o tributo que em geral pagam os missionários do progresso, o próprio sacrifício a bem da verdade e do progresso coletivo. Ian Hus e Jerônimo de Praga são queimados vivos, mas as suas ideias apenas florescem ainda mais, porque é isso que acontece. Morre a planta, mas a semente fica, semente fecunda, que vai gerar ali adiante, no transcurso do tempo, novos florescimentos e novas frutificações. Sabemos ser Ian Hus o próprio Kardec, que com a sua tarefa haveria de inspirar depois a Lutero, e com a tarefa de Lutero abrir todo um campo para um novo desenvolvimento na humanidade, preparando o advento depois do Consolador. Então foi mais ou menos esse o movimento que se fez, a religião e a ciência juntas atuando, embora muitas vezes divididas, separadas, num processo de antagonismo, mas cada uma trazendo a sua contribuição para que o homem pudesse penetrar nesse universo do maravilhoso. A ciência, por seu método já estar mais estabelecido com o advento aí do iluminismo, foi a primeira que deu grandes contribuições de fato na eliminação desse maravilhoso, daquilo que era incompreendido. Com o advento do iluminismo e do método científico, a ciência, dirá Kardec no livro A Gênese, no capítulo 13, expulsa o maravilhoso do domínio do material. E esse maravilhoso vai se encastelar agora, ou se refugiar agora, no domínio do espiritual. Porque, de fato, aquelas leis antes incompreendidas, agora se esclarecem. As estrelas agora são vistas não mais como pontinhos que estavam lá no céu, a Terra não é mais vista como o centro do universo, a criação não é mais entendida como um processo milagroso. A gente vai vendo todo um processo, a evolução, o desenvolvimento dos seres, do próprio planeta, as leis físicas, químicas, biológicas vão sendo explicadas, e tudo que nos parecia antes no domínio da matéria inexplicável ou fantástico, agora é perfeitamente explicável. Então o maravilhoso vai sendo pela ciência, pelo seu método, expulso do domínio da materialidade. Não cabe mais no século das luzes acreditar nesse maravilhoso, pelo menos não no sentido ou no domínio da materialidade. Mas o método de lidar aí com a revelação, que era a tarefa das religiões, ainda não havia sido bem estabelecido. Por isso, por um bom tempo ainda, encontrou o maravilhoso um campo fértil, digamos, no domínio espiritual, onde a imaginação, com o seu livre curso, era capaz de criar as teorias, os sistemas, os mais variados, sem um apoio, digamos, numa experimentação, em algo que desse uma solidez ao que ali se estudava. E é então que vem justamente o Espiritismo para, em consolidando um método de lidar com a revelação, dar também essa solidez ao estudo do domínio espiritual e expulsar também do domínio espiritual o maravilhoso, que agora não mais encontrava espaço nem na materialidade nem na espiritualidade. Então o Espiritismo vem fazer no domínio espiritual o que a ciência material fez no domínio da matéria, ambos com métodos de experimentação, de consolidação do saber, mas métodos diferentes em alguns aspectos, porque uma coisa é estudar um fenômeno que não tem vontade própria, uma coisa é estudar uma reação química, outra coisa é estudar um fenômeno em torno do qual está ali envolvido, ou por trás do qual está ali uma inteligência, uma consciência, com suas paixões, com as suas vontades, com as suas emoções. Então os métodos variam, mas a finalidade é a mesma: compreender melhor esse universo desconhecido. Por isso dirá Kardec, no capítulo 4 do livro A Gênese, a mediunidade foi para o mundo espiritual o que o telescópio e o microscópio foram para o mundo material. Permitiu-nos a experimentação, a análise para a consolidação do saber. É assim, portanto, que o maravilhoso agora já não encontra mais espaço onde ser. Foi expulso desses dois domínios e perde a sua própria razão de ser. Porque o que existem agora são leis.
ainda não conhecidas ou já conhecidas, e que agora apresentam para nós o universo de maneira mais patente, da maneira como de fato ele é. Então esse é o objetivo, ou essa é a visão que o Espiritismo vai nos apresentando dos milagres. Nesse sentido maravilhoso, o Espiritismo vai desconstruindo essa ideia, mostrando-nos que, no que diz respeito ao Evangelho, tudo que lá estava dentro das leis naturais. Tanto as leis naturais que dizem respeito à matéria, como aquelas que dizem respeito ao mundo espiritual, as leis morais. O próprio Cristo já o havia afirmado quando disse que não veio destruir a lei, pelo contrário, cumpri-la, tanto no ponto de vista material, como também do ponto de vista espiritual. Então o Espiritismo, com relação aos milagres, vem desconstruir essa ideia do maravilhoso, até pela renovação que faz da nossa ideia de Deus. Por que afinal Deus precisaria, para se fazer conhecido, derrogar as suas próprias leis? Essa é uma pergunta que Kardec faz também no livro A Gênesis, no capítulo 3. Para se fazer conhecido, Deus precisaria derrogar as suas próprias leis? Porque essa visão de milagre que tínhamos estava muito associada ainda a uma projeção nossa, na figura divina, de características que não são nossas. Para se fazer conhecido, Deus precisaria ostentar o seu poder, ou não teria Ele outros meios para se fazer conhecido? Seria Ele tão próximo de nós assim? Então essa ideia, ou essa renovação dos próprios atributos de Deus, vai renovando também essa nossa ideia acerca dos milagres e da própria manifestação divina, como Ele se faria conhecido. Porque naquele tempo, por exemplo, com a vinda de Jesus, o que mais lhe pediam era que fizesse Ele sinais para demonstrar o seu poder, ou para demonstrar a força do Criador, mas precisariam eles fazê-lo? Kardec faz essa pergunta e diz: olha, que Ele pode fazê-lo, isso não é nem na nossa alçada. Certamente o pode, porque Ele pode fazer tudo, mas a questão é, Ele os faz? Ele os faz? E então Ele toma como critério de análise, de resposta a essa pergunta, o próprio Criador, os próprios atributos do Criador. Poderia o Criador, suma perfeição, perfeita sabedoria, contradizer-se? Haveria algum sentido nisso? Para se fazer conhecido, derrogar aquilo mesmo que criou e elaborou de maneira tão perfeita, tão clara, tão harmoniosa? Os atributos divinos são, portanto, um critério para que possamos analisar e perceber que não faz sentido algum que existisse uma derrogação das suas próprias leis, sendo Ele a perfeita sabedoria, que pelo contrário, a própria perfeição das suas leis é a melhor maneira com a qual Ele se expressa e se faz conhecido. Como os Espíritos vão nos dizer também no capítulo 1 do livro A Gênesis, e depois ampliam isso no capítulo 2, os próprios atributos divinos são o melhor recurso, o melhor critério que nos são dados para encaminharmos nessa jornada em busca do desconhecido. São o melhor critério para analisarmos se aquilo que estamos pensando, ou a maneira pela qual estamos pensando, está realmente se aproximando da verdade que buscamos. Porque essa é a luz que verdadeiramente guia o homem na busca pela verdade, dirão os Espíritos, ou dirá Kardec no capítulo 2, item 19 da Gênesis. Esse é o critério, de modo que tudo que se afaste dos atributos de Deus, ou que não apenas os contradiga, mas que simplesmente os minimize, já está se distanciando da verdade, já está se afastando da verdade. Ou seja, tudo que eu penso acerca de Deus, ou da sua criação, que vá contradizer ou minimamente diminuir um dos seus atributos, essa maneira de pensar não condiz com o Criador. Precisamos reformular o nosso pensamento. Então, como pensar num Criador que é perfeito, mas que se contradiz a si mesmo, suplantando aí a sua própria criação, ou derrogando aquilo mesmo que criou em perfeita sabedoria? Por isso diz Kardec de maneira sintética e profunda: em filosofia, em moral, em religião, em psicologia, só há de verdadeiro aquilo que não se afaste nem um tio dos atributos essenciais da divindade. Se o Criador é perfeito, perfeitas são as suas leis, e desnecessária seria
a derrogação dessas mesmas leis. Não é assim que Deus se faz conhecer. Não é assim que Jesus se fez conhecer. Não pela derrogação das leis, numa ressurreição, numa cura milagrosa, não. Não foi esse o meio pelo qual Jesus quis nos apresentar a Deus, mas foi outro meio primordial. Porque Jesus passou por essa experiência várias vezes, inclusive com os próprios discípulos. Era comum ser ele perguntado ou instado pelos fariseus: faça algum sinal, algum milagre para que creiamos em ti. E Jesus então, lá em Mateus 16, responde-lhes apenas: vocês olham para o céu à tarde, veem o céu vermelho e dizem: amanhã haverá um dia bom. Vocês olham para o céu de manhã, veem o céu vermelho sombrio e dizem: vai haver tempestade. Como é que vocês olham para a natureza, conseguem ali identificar a natureza, os sinais da natureza, e me pedem sinais? Como a dizer ou dar a pista a todos nós: a própria natureza é o sinal da grandiosidade divina. Se não conseguem vê-lo aí, de que adianta sinais outros que têm apenas como objetivo ferir os vossos sentidos grosseiros? A prova da sua existência se vê aí na lei divina, na perfeição da criação que vos circunda, mas para os quais os vossos olhos e ouvidos estão fechados. Uma geração má e adúltera me pede sinais, mas não terá sinais a não ser o do profeta Jonas, que também a sua ressurreição, que faz ali referência, não era ela um milagre, apenas um processo natural de desenvolvimento. Talvez fazia Jesus também referência com essa ressurreição, ou com esse sinal do profeta Jonas, essa ressurreição dos seus ensinamentos, que com a doutrina espírita, agora redivivos, reexplicados e mais profundamente entendidos, fariam com que tivéssemos para o cristianismo uma nova visão, que não precisaria mais dos milagres para dar força a essa mensagem, porque a sua força está em si mesma, na sua grandiosidade, do seu sentimento, da própria vida de Jesus. Então ele passou por essas situações. Os próprios discípulos o instavam, por exemplo Tomé, isso está narrado no livro Boa Nova, capítulo 16, quando Tomé se aproximava de Jesus, pedindo a Jesus que fizesse ele sinais para convencer os poderosos da época à causa do Evangelho. O que será do Evangelho, mestre, sem esses fariseus, sem esses publicanos? Então ele levava as pessoas importantes a Jesus e pedia: mestre, faz aí um sinal, um milagre para convencê-los. E Jesus, sempre muito sereno, diz: mas Tomé, se eles não conseguem ver o Pai na natureza que nos circunda, como irão vê-lo apenas com um simples sinal? Se encontram a casa da terra, ou essa casa que Deus lhes proporcionou, tão perfeitamente ajustada, harmonizada, e não conseguem ainda vê-lo, resistem em entendê-lo, o que alguns míseros sinais poderão fazer por eles, no âmbito da convicção e do entendimento? Não é esse o nosso sinal, não é esse o mecanismo de expressão que Deus espera de nós, não é aí que está a nossa força também. Sabe qual é o nosso sinal? Sabe qual é a verdadeira força da mensagem? O nosso sinal também é uma lágrima que consola um coração sofrido, que tem mais poder para convencer e para despertar alguém do que todos os sinais do mundo, destinados apenas a impressionar os sentidos da criatura. O nosso sinal também é da exemplificação, da humildade, do amor que eleva e inspira e que vence todos os abismos, porque só o amor tem essa luz suficiente para converter uma alma à verdade, como ele diz também a Tadeu, que também tinha essa necessidade de sinais. O nosso sinal, a nossa senha, o milagre agora em outra acepção que nós somos chamados a multiplicar, Tomé, Tadeu e todos os meus seguidores, é o milagre da expressão divina em nós mesmos, fazendo com que Deus seja visto por meio de nós e das nossas ações, porque é assim que Deus quer se manifestar e se fazer conhecido ao mundo. É assim que Ele desperta efetivamente as consciências, pelas vias da natureza, da beleza daquilo que nos circunda e para o qual estamos cegos por conta do nosso orgulho e da nossa vaidade, e por meio da grandiosidade do amor,
por meio da grandiosidade da exemplificação, onde se pode ver Deus na criatura, onde se pode ver os seus atributos, claro, em grau relativo, manifestados no ser. Essa maneira pela qual Deus quer se fazer conhecido. Esse é o nosso sinal também. Esse é o verdadeiro milagre para o qual o Evangelho quer nos despertar. As curas de Jesus, efeitos ou fenômenos magnéticos, naturais. A ressurreição de Lázaro, a doutrina espírita, juntamente com a ciência, vem nos explicar o que ali ocorre. Como diz Bezerra de Menezes, no capítulo 1 do livro Recordações da Mediunidade, um profundo estado cataléptico que Lázaro havia se encontrado e que foi trazido novamente à vida por Jesus, não que o seu espírito já tivesse se desvinculado, porque não estava morto como nós o entendemos, foi trazido novamente à vida por Jesus pela sua imensa capacidade magnética, pelo seu amor, pelas suas capacidades ali de lidar com o fluido cósmico e tudo mais. As curas dos leprosos, enfim, tudo o que possamos ver no Evangelho encontrará a explicação. Então esses milagres o Evangelho não nos apresenta. O Espiritismo vem renovar a base sobre a qual se assenta o cristianismo. Não a base agora desses milagres, mas agora a base sólida das leis imutáveis do Criador. E o Espiritismo, ou melhor, o cristianismo, nem o Cristo, nem Deus, tem nada a perder com isso. Pelo contrário, só tem a ganhar. A sua imagem não se torna menor, porque agora sabemos que não fazia ele desses milagres. Pelo contrário, se torna ainda maior, tanto do Cristo como de Deus. A solidez do cristianismo se torna ainda mais profunda, digamos, mais estável, porque não repousa agora naquilo que é transitório, repousa agora em bases imutáveis, resistentes, portanto, ao avanço da ciência, da filosofia, resistentes ao próprio tempo. É isso que Kardec irá dizer no capítulo 13, item 18, ou melhor, item 15 do livro A Gênese. O Espiritismo renova as bases do cristianismo. Por isso Jesus diz, o sinal de Jonas, a ressurreição do cristianismo em bases mais sólidas. O milagre, então, no sentido de derrogação, passou, mas será que não existem agora outros milagres que enxergamos no Evangelho e que são os primordiais para os quais nossos olhos estavam fechados? É desses milagres que Jesus falava aos seus discípulos. O milagre do amor, o milagre da humildade, o milagre da grandiosidade, da beleza que nos cerca, mas que só um olhar puro, humilde é capaz de enxergar. É isso para o que o Evangelho vem nos despertar, e é essa a verdadeira força do cristianismo e da mensagem do Cristo. Não no fato dele ser Deus, com o nome do esforço, a condição em que está, e por ter vindo partilhar conosco, a fim de que pudéssemos, como ele, também lá chegar, pelas vias do amor e da sabedoria. Esse é o milagre para o qual o Evangelho vem efetivamente nos despertar. Esse milagre do amor que somos convidados a multiplicar. Esse novo entendimento da mensagem de Jesus, agora explicada pela doutrina espírita. Então, é o que Kardec vai, de modo resumido, dizer, no item 19 do livro A Gênese, quando ele diz assim: milagre nesse sentido anterior não mais existe no Evangelho. Mas será que não existe algum tipo de milagre numa outra acepção, que não é para esse que devemos voltar o nosso olhar, a fim de, inspirados por isso, fazer o que nos compete no mundo? E Kardec irá dizer, se tomarmos milagre no sentido de coisa admirável, que é o sentido etimológico da palavra, então, diz Kardec, aspiramo-los no ar e calcamo-los aos pés, porque tudo então é milagre em a natureza. Se milagre for entendido nesse sentido, então tudo é milagre na natureza, porque tudo é maravilhoso, tudo é grandioso. Quando se eleva e se percebe como tudo se funde numa poderosa síntese, apresentando-nos a grandiosidade da criação divina. O que Leon Denis vai dizer também no seu livro, O Grande Enigma, quando faz esse mesmo movimento, lá no capítulo 9, quando fala das objeções e das contradições, ele diz: nós só enxergamos ciência, filosofia e religião como forças contrárias ou que se opõem, porque ainda vemos muito de baixo. Porque a certa altura, ciência, filosofia e religião, poderíamos dizer até arte, fundem-se numa poderosa síntese.
E é esse justamente o objetivo que a doutrina espírita tem, de criar esse espaço, ou esses mecanismos de proporcionar essa poderosa síntese, trazendo-nos um outro evangelho e uma nova compreensão do universo e da vida. Kardec prossegue: querem dar ao povo, aos ignorantes, aos pobres de espírito, uma ideia do poder de Deus? Vocês querem realmente falar do poder de Deus? Não falem então de milagres no antigo sentido, não falem então de coisas sobrenaturais, não falem do maravilhoso no sentido daquilo que escapa à apreensão humana. Fale sim, diz ele, mostrem-nos na sabedoria infinita que preside a tudo, no admirável organismo de tudo o que vive, na frutificação das plantas, na apropriação de todas as partes de cada ser às suas necessidades, de acordo com o meio onde ele é posto a viver. Então, fale dessa perfeita interação da natureza. Mostrem-lhes a ação de Deus na vergôncia de um arbusto, na flor que desabrocha, no sol que tudo vivifica. Mostrem-lhes a sua bondade na solicitude que dispensa a todas as criaturas, por mais ínfimas que sejam, a sua previdência na razão de ser de todas as coisas, entre as quais nenhuma inútil se conta, no bem que sempre decorre de um mal aparente e temporário. Façam-lhes compreender, principalmente, que o mal real é obra do homem e não de Deus. Não procurem espavori-los com o quadro das penas eternas, em que acabam não mais crendo e que os levam a duvidar da bondade de Deus. Antes, deem-lhes coragem, mediante a certeza de poderem um dia redimir-se e reparar o mal que hajam praticado. Apontem-lhes as descobertas da ciência como revelações das leis divinas e não como obras de Satanás. Ensinem-lhes finalmente a ler no livro da natureza, constantemente aberto diante deles, nesse livro inesgotável, em cada uma de cujas páginas se acham inscritas a sabedoria e a bondade do Criador. Eles então compreenderão que um ser tão grande, que com tudo se ocupa, que por tudo vela, que tudo prevê, forçosamente dispõe do poder supremo. Vê-lo-á o lavrador ao sulcar o seu campo, e o desditoso nas suas aflições o bendirá, dizendo: se sou infeliz é por culpa minha. Então os homens serão verdadeiramente religiosos, racionalmente religiosos, sobretudo, muito mais do que acreditando em pedras que suam sangue, ou em estátuas que piscam os olhos e derramam lágrimas. Olha a grandiosidade, a síntese e como Kardec é aqui direto. Essa é a maneira pela qual Deus quer ser conhecido, e é para esse tipo de milagre que o Espiritismo vem nos despertar, para as maravilhas da criação que nos circundam e que são uma constante mensagem da presença de Deus em tudo, para as maravilhas da criação e das leis do Criador que se manifestam na criatura, que se torna um espelho vivo, onde se pode ver e contemplar a beleza do Criador. É para esse olhar que somos convidados a despertar, porque esse realmente é o olhar que nos impulsiona na senda do progresso. Não mais a do Deus que, para se mostrar, mostrava os seus poderes derrogando as suas leis. Não, somos despertos agora para aquele Deus que, nas palavras de Gesiel no livro Paulo Estevão, dizia: Deus age em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. Deus não é vaidoso, Deus não é orgulhoso, não precisaria, seria uma grande contradição, que ostentasse a si mesmo. Pelo contrário, esconde-se a fim de que a sua obra e a sua grandiosidade se manifestem e nos guiem na sua busca. É por isso também que Kardec vai perguntar aos espíritos,
na questão 802 do Livro dos Espíritos, e recebe deles uma resposta interessante. Mas por que então, para se fazer conhecido, Deus não se mostra por meio de fenômenos patentes que convençam até os mais incrédulos? Por que Deus não se mostra e resolve logo toda a problemática? Então eles respondem simplesmente: desejarias milagres, mas Deus os semeia em abundância todos os dias ao redor de vossos passos, mas vocês ainda não veem. A nossa vida está repleta dos verdadeiros milagres, das verdadeiras manifestações do poder e da amorosidade de Deus, mas a gente passa cego para isso. Buscamos aquilo que é portentoso, aquilo que é magnífico, aquilo que exalta os sentidos, mas não percebemos o constante cuidado e carinho de Deus que se manifesta no silêncio de uma amizade, de uma mãe, de um amigo, de um livro que nos chega, enfim, dos infinitos recados por meio dos quais Ele pode nos alcançar e nos inspirar a buscá-lo. É assim que Deus se manifesta para aqueles que fazem suficientemente silêncio interior a fim de ouvi-lo em suas almas, para aqueles que purificam os seus olhos do orgulho e da vaidade a fim de que possam vê-lo em toda parte. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Esse é o meio pelo qual Ele se expressa, esse é o meio que nós precisamos, ou esse é o milagre para o qual precisamos despertar. E eles prosseguem na resposta dizendo: não é por meio de prodígios que Deus quer se fazer conhecido. Em sua bondade, veja só, em sua bondade quer Ele dar ao mérito da criatura que o encontre pela razão, pela sua própria razão. Mas vale aqui acrescentar, não por qualquer razão, por uma razão sã, na definição de Kardec, ou por uma razão humilde, uma razão que se abre ao novo, porque a razão, quando aliada ao orgulho, se desvirtua da sua finalidade. Um artigo interessante de Lamennais na Revista Espírita, de outubro de 1862, intitulado A Razão e o Sobrenatural, ele vai falar justamente disso. É a razão que, aliada à humildade, permite à alma que possa realmente progredir nesse conhecimento de Deus, do universo e das suas leis. Porque a razão, quando aliada ao orgulho, se perde, se cristaliza, torna-se cega a essa manifestação divina sutil, que precisa desses olhos para ser vista. Então, se o Evangelho, à luz da doutrina espírita agora, não mais se apresenta como uma fonte de milagres, apresenta-se sim como uma fonte de maravilhas, ou de milagres no novo sentido, que despertam o coração da criatura humana para o desenvolvimento desse sentimento, desse amor, dessa busca da vivência dos valores cristãos, que irão aos poucos libertando, esclarecendo, aclarando a sua visão espiritual para perceber a presença divina que está em toda parte, que está ao nosso lado, que se conjuga ao nosso esforço, amparando-nos na senda do bem, na senda do progresso. Essa visão pela qual nós enxergamos agora os milagres à luz da doutrina espírita, uma visão rediviva. O profeta Jonas, o sinal de Jonas do qual Jesus nos falava, os seus ensinos agora ressuscitados numa nova compreensão, melhor entendidos do ponto de vista científico, as curas, tudo aquilo por meio do magnetismo, dos poderes, das capacidades de Jesus enquanto Espírito puro, mas também mais entendido no sentido simbólico espiritual. Essa é a visão que nos traz, e agora a gente entende melhor a frase que também faz parte do tema que nos foi proposto: a tua fé te salvou. A fé salvadora agora não é aquela que se assenta no maravilhoso, numa crença cega, numa crença que não medita, numa crença que não reflete, mas sim naquela que compreende, que entende, e portanto se faz salvadora e transformadora. Naquela que se dispõe efetivamente a viver as leis que tem compreendido, trazendo-nos de volta a ideia da fé que era lá nutrida por Jesus e pelo próprio apóstolo Paulo, e que por tantos séculos tem sido incompreendida, entendida apenas como uma crença cega, mas não entendida como aquela disposição da alma por viver as leis que já compreende. Na própria etimologia da palavra
Fé é aquela fidelidade ou aquela disposição da alma em, ao entender e incorporar aquele novo conhecimento da lei, buscar vivenciá-lo na sua existência. É essa fé, sim, que encontra agora o amparo divino, juntamente com o esforço humano, e que disso propicia ou resulta no progresso das consciências e das coletividades. É essa fé do qual o Espiritismo vem nos falar. A fé efetivamente salvadora, porque leva a criatura, por meio dos seus esforços, secundados pelo amparo divino, a buscar crescer e amadurecer. Esse é o Evangelho agora que nos encanta, que nos inspira e que nos move a seguir o caminho que Jesus abriu, o caminho que Jesus nos mostrou, mas que compete a cada um de nós trilhar. O milagre, portanto, que nos é apresentado, meus amigos, esse milagre da beleza que nos cerca. Que com o Evangelho de Jesus, iluminado ou reanalisado pela luz da doutrina espírita, nós possamos realmente abrir o nosso coração a essa vivência, porque só assim veremos e seremos a manifestação divina no mundo, a única força capaz de realmente despertar e transformar as outras consciências. Tomé aprendeu isso a duras penas, quando Jesus na cruz diz a ele: você queria a senha, Tomé? Aqui está a senha. A senha é o completo sacrifício de nós mesmos em prol da humanidade. Por isso a mensagem de Jesus vive, resiste ao tempo, aos séculos, a todas as ciências, a todas as filosofias, não pelos milagres, pelos prodígios que ele fez, mas sim pela maravilha que foi contemplar um amor jamais antevisto na história da humanidade, pela maravilha que era enxergar aquele homem tão grande espírito, fazer-se pequeno a ponto de lavar os pés dos seus discípulos. Essa força do Evangelho, a força da humildade, a força da simplicidade, a força, por que não, da cruz, do sacrifício de nós mesmos em prol de um mundo melhor. Esse é o milagre efetivo de Jesus, que marcou para sempre o tempo e as vidas de cada um de nós. Esse é o milagre que nós, espíritas, cristãos, somos chamados a multiplicar no mundo, sobre as bênçãos de Jesus. Que Deus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.